Acertar aqui um pouquinho a luz, dar uma melhoradinha. Ficou um pouco escuro dessa vez. Depois eu vou dar uma melhorada. Bom, hoje eu vou falar sobre o Mesolítico. O Mesolítico é um período intermediário, né? Fica ali no meio entre o Paleolítico e o Neolítico. Se a gente for traduzir a palavra Mesolítico, fica como se fosse mesa, o meio. Então, é um período que fica no meio ali entre o Paleolítico e o Neolítico. Ele vai de 10.000 a.C. a 5.000, né? E é uma dessas divisões da pré-história que a gente está estudando. Bom, nessa época é bom a gente lembrar que o clima da Terra é um pouquinho diferente. No Paleolítico, a Terra tinha temperaturas muito baixas, né? A gente considerava esse período até como a Era do Gelo, né? Tem até um filme com esse nome. Agora no Mesolítico, o clima da Terra muda um pouco. As temperaturas continuam muito baixas, mas só no inverno. Nos períodos em que o inverno acaba, né? Então a temperatura aumenta. Então o homem também muda a sua moradia por causa disso. Durante o inverno, ele continua morando nas cavernas como ele morava lá no Paleolítico. Quando o inverno acaba, ele começa a viver ao ar livre. Sai das cavernas e começa a fazer abrigos, moradias que não eram fixas ainda, mas vivendo fora das cavernas. E já que ele estava livre, então ele começa a utilizar a pesca. Então nessa época o homem já começa a desenvolver algumas ferramentas um pouquinho melhores em relação ao período passado, que é o Paleolítico. Então ele já faz já consegue pescar, por exemplo. Ele já tem um pouquinho melhor de controle sobre a natureza, um pouco melhor em relação, pelo menos, ao Paleolítico. Nessa época também começa a divisão sexual do trabalho. Quer dizer isso? Mulheres ficam fazendo uma atividade enquanto homens fazem outras. Então, uma divisão sexual do trabalho. Os homens ficavam com a caça, né, e a proteção da comunidade, e as mulheres faziam o trabalho de organização do ambiente e cuidar dos filhos. As armas de caça começam a se modernizar, né? Deixam aquele estado totalmente rudimentar do Paleolítico. Melhoram um pouco em relação ao Paleolítico. Eles aprendem a se virar melhor com o que encontram nas florestas, começam a utilizar melhor a madeira, galho de árvore, né? Para fazer uma casa temporária, mas já era uma casa, não era uma habitação ali na caverna. Numa caverna você não precisa de muito, é você entrar lá, fazer fogo e começar a morar ali. Se você faz uma habitação, você precisa cortar melhor a madeira, escolher algo que vá cobrir, né, para servir como telhado. Então, nessa época, o homem começa a viver dessa forma. Os rios, que antes eram utilizados apenas como um local de passagem, também começa agora a ser um local de fixação. É bom que você more perto dos rios, porque você vai obter seu alimento através da pesca. E aí a pesca vai funcionar de dois jeitos, né? Tanto com anzóis, vamos dizer assim, e você também pode fazer pequenas redes, né? Imaginem aí pequenas redes para fazer a pesca de animais aquáticos. Aos poucos, o modo de viver foi se modificando. Eles começaram a ter uma vida um pouco mais parada. Já não fazia mais sentido você andar
sempre se deslocando. Agora ele tem um pouco melhor de controle do ambiente, então ele não precisa se deslocar tanto. Ele já não precisa ser tão nômade como ele era no período paleolítico. Ele ainda não é fixo em um local só, né? Ele ainda precisa se movimentar, mas menos do que no paleolítico. Então, um pequeno exercício aí no final. O que foi o Mesolítico? Como era a temperatura nessa época? No Paleolítico, os homens viviam em cavernas. E como é que eles viviam no Mesolítico? Como as tarefas eram divididas nessa época? Então, um exercício fácil, pequeno. Então, estou esperando aí vocês entregarem. Então, até mais.